Bom, gente, então para dar continuidade aqui ao que eu já disse a vocês, o processo de ocupação do Mato Grosso, que é o que nós vamos discutir aqui, pega grande parte do que hoje é o Centro-Oeste. Nós podemos dizer que o Mato Grosso, o território mato-grossense, ele só vai começar a fazer parte da América Portuguesa a partir do início do século XVIII. Tá? E vamos dizer que os primeiros colonizadores, propriamente, começam a chegar no que hoje é o território do Mato Grosso, são justamente os paulistas, os bandeirantes, que é aquilo que eu falei para vocês. Se você pegar a história de alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, geralmente começa assim, havia os índios, sei lá, em Santa Catarina eram os carijó, por exemplo, e aí chegam os bandeirantes, que representam aí esse colonizador. Tá? Portanto, os bandeirantes entram como os desbravadores, os que vão se embrenhar nesses sertões. O que acontece aqui? O caminho para chegar até o Mato Grosso são os rios. Como eu disse a vocês, eles são vias de acesso para esse interior. Só que não tem rio direto até o Mato Grosso. Então você vai percorrendo os rios, vai andando no meio da floresta fechada. Aliás, uma coisa curiosa aqui, que esses bandeirantes, chamados bandeirantes, que tem sangue indígena correndo nas veias, é bom que se diga isso, eles aprendem a lidar com essa mata, em grande parte, com os índios, com os nativos. Por quê? Porque é fácil você entender que, quando eu estou andando no rio, eu sei o caminho de volta. Tá, mas e quando eu estou andando na mata fechada? Como é que eu volto? Uma das formas é pegar o facão e ir criando marcas nas árvores. Isso aprendem com os índios. E aí eles conseguem pegar o caminho de volta a partir das árvores marcadas. Para chegar no Mato Grosso, grande parte se faz isso. No final do século XVII, portanto, você já começa a ter uma entrada desses paulistas, nos últimos anos do século XVII. Só que tem um detalhe. Em 1718, foram descobertas jazidas auríferas. O que é isso? Ouro. O Mato Grosso foi um dos territórios maiores, um dos maiores produtores de ouro. Quando se fala do ciclo do ouro, do século XVIII, se fala muito de Minas Gerais. Minas Gerais também está nesse processo de interiorização. Você vai encontrar ouro justamente explorando esse sertão. Mas o Mato Grosso e Goiás também foram locais de produção. Aliás, o Mato Grosso teve uma grande produção também. A produção de ouro acabou estimulando o surgimento de povoamentos naquela área. Povoamentos, vale lembrar, povoamentos ligados à coroa portuguesa, porque o território já era ocupado por indígenas, por vários povos indígenas. Você tem a fundação de Cuiabá, que se dá um ano depois, e bem depois nós temos a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, que hoje é uma cidadezinha na fronteira com a Bolívia, e ela foi a capital do Mato Grosso até 1835. Tá? Em 1835 ocorre um golpe de Estado lá que transfere a capital para Cuiabá. Até então é Vila Bela. Como é que funciona a questão do abastecimento? Como é que funciona essa questão do ouro no Mato Grosso? O Mato Grosso, como você bem sabe, ele não tem saída para o mar. Então é uma área bem voltada para o interior, né? Que você está tendo aqui a exploração desses rios e a fundação de cidades como Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade. Como é que eu abasteço esses territórios? Bem, esses territórios têm ouro. O ouro é o dinheiro. Ao longo do século XVIII foram desenvolvidas as chamadas monções de abastecimento. O termo monção, ele é usado para alguma coisa que acontece em alguns momentos do ano. As monções eram expedições que partiam de Porto Feliz, interior de São Paulo, cidade banhada pelo rio Tietê. Eram embarcações que carregavam um monte de produtos, ferramentas, comidas, etc. E avançavam por esses rios até o Mato Grosso. Em alguns momentos, essa embarcação, essa canoa, tinha que parar, eles tinham que descarregar a mercadoria e andar na mata fechada, porque não tem como você sair de Porto Feliz e chegar em Cuiabá só percorrendo o rio. Tá? Em alguns momentos tem um caminho terrestre. E aí, chega em Cuiabá, abastecem os mineradores e voltam para a região de São Paulo, para Porto Feliz, carregando o ouro que vinha do Mato Grosso. Essas viagens demoravam mais ou menos 6 meses, a ida e a volta. E elas só poderiam acontecer
nos momentos fora da seca, né? Porque se você pegar aqui, alguns rios da região, eles diminuem a sua quantidade de água nos momentos de seca, geralmente no inverno. Então, as monções não poderiam acontecer nesse período. Geralmente elas aconteciam no final do ano, viravam o ano seguinte no Mato Grosso. Tá? Então, observa que o processo de ocupação, de abastecimento do Mato Grosso vai ficar muito ligado a São Paulo. Inclusive, algumas pessoas de São Paulo chegaram a fazer fortunas com essas monções, levando, abastecendo o pessoal do Mato Grosso com o dinheiro, com as mercadorias que saíam de São Paulo ou de outras regiões da colônia, abasteciam a região e conseguiam com o ouro, e esse ouro ia para outras áreas da colônia. Aliás, eu vou tocar nesse assunto com vocês na mineração, nas aulas seguintes, quando eu falar da mineração em Minas Gerais, propriamente, que este ouro encontrado em regiões do interior, ele vai provocar uma maior interação econômica entre as diversas regiões da colônia. Então, aquele regionalismo que domina aí os séculos XVI e XVII, ele vai começar ele continua existindo, só que vai começar a ter uma interação econômica um pouco maior. Tá? Nós, muitas vezes, nós pensamos o comércio colonial como se fosse uma coisa só entre Brasil e Portugal, o pacto colonial. Então, o Brasil só pode comercializar com Portugal, o Brasil manda produtos agrícolas e Portugal manda produtos manufaturados. Isso existiu? Existiu, lógico. Mas não é só isso. Havia todo um comércio local entre as diversas áreas da colônia. E este comércio foi intensificado no século XVIII, justamente com a descoberta de ouro. Tá? Mas isso aí nós vamos conversar nos nossos próximos encontros.